E hoje, nesse programa especial de Natal, vamos falar dos santos da nossa Santa Igreja Católica, do dia 19 de dezembro até a data de hoje, 25 de dezembro, domingo, dia do nascimento do Cristo Senhor. Vamos então para o dia 19, foi segunda-feira, dia do bem-aventurado Urbano V, o Papa. Nasceu no castelo de Grisac, em Languedoc, no ano de 1310, de família nobre. Ingressara ainda muito jovem no mosteiro dos Beneditinos do Priorado de Chirac, onde recebeu sólida cultura. Doutorou-se em Direito Canônico e Civil e ensinou na Universidade de Montpellier, Toulouse e Avignon, antes de receber da Cúria Pontífica vários encargos, como delegado em Milão e em Nápoles, onde chegou-lhe a nomeação para pontífice. Consagrado bispo em Avignon, no mesmo dia, 6 de novembro de 1362, recebia a tiara com o nome de Urbano V. A esperança de volta do Papa a Roma pareceu logo que se realizaria. A citada carta de Petrarca é exemplo desta vivíssima expectativa. Este Papa, ativíssimo e piedoso, mostrou logo possuir os dotes do homem de governo e mão firme no guiar a barca de Pedro numa época tão difícil na vida interna da Igreja. Morreu de fato a 19 de dezembro de 1370, não conseguindo manter a sede papal em Roma, tempos nebulosos. Na terça-feira, dia 20 de dezembro, dia de São Zeferino, também Papa. Zeferino é um dos papas que teve longo pontificado. Segundo Eusébio de Cesareia, foi papa de 202 a 219, e segundo o catálogo liberiano, de 198 a 217. Precisamente o longo pontificado é uma das poucas coisas que sabemos com certeza a respeito de São Zeferino. Foi de fato durante o seu pontificado que se desencadeou a perseguição de Sétimo Severo, imperador romano. Entre os mártires ilustres desta perseguição estavam Perpétua e Felicidade, martirizadas em Cartago, juntamente com Saturnino, Secúndulo, Revogado, Saturo. Talvez tenha morrido mártir também Santo Irineu, mártir com toda a certeza e até mesmo na presença de Sétimo Severo, foi Santo Andeolo. A paz voltou em 211, com a subida ao trono de Caracalla, e continuou praticamente também sobre os sucessores Macrino, Heliogabalo e Alexandre Severo. Por isso, só impropriamente São Zeferino pode ser considerado mártir, como o fez o cardeal Barônio, e depois dele o martirológico romano, de seu arbítrio e contra a tradição que sempre venerou Zeferino como confessor. Não obstante a ausência de perseguições, São Zeferino não teve pontificado fácil. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, num edifício onde foi sepultado depois também São Tarcísio, esse sim, um grande mártir. Na quarta-feira, dia 21, dia de São Pedro Canísio, presbítero e doutor da Igreja. Este santo viveu em pleno clima da Reforma e da Contra-Reforma. Tomou parte ativa no Concílio de Trento, como teólogo do cardeal Truchsess e conselheiro do Papa. Distinguiu-se pela profundidade da sua cultura teológica, pelo seu zelo e operosidade, mas também pelo espírito pacífico e conciliador. Santo Inácio o chamou à Itália, mandando-o por primeiro a Sicília para aí fundar o primeiro dos renomados colégios, depois a Bolonha para ensinar teologia. Por fim, o mandou novamente à Alemanha, onde por 30 anos, na qualidade de superior provincial, infundiu suas melhores energias em uma época tão difícil, pela cisão operada pela Reforma Protestante. Teve o merecido epíteto de segundo apóstolo da Alemanha. O primeiro foi dado a São Bonifácio. Como escritor, não se dedicou somente às obras da erudição, mas também, e sobretudo, às catequéticas, adaptando o ensino à capacidade dos pequenos e dos grandes. São Pio V lhe ofereceu o cardinalato, mas Pedro Canizo suplicou ao Papa que o deixasse no seu humilde serviço da comunidade, ocupando tempo na oração
e na penitência. Morreu em Friburgo, na Suíça, 21 de dezembro de 1597. Teve as honras dos altares e o título de doutor da Igreja em 1925. Dia 23 de dezembro, sexta-feira, dia de São João Câncio, presbítero. João nasceu em Kret, pequena localidade da Polônia, em 1390. Em Cracóvia, fez os seus estudos, laureou-se e foi ordenado sacerdote. Obteve a cátedra universitária no momento em que a controvérsia hussita se tornava mais acesa. João discutiu com vários opositores, recebendo nestas disputas mais insultos que argumentações objetivas. Quando a sua humildade e a sua paciência eram postas à prova, sem perder a costumeira serenidade de espírito, se limitava a responder, graças a Deus. Morreu em Cracóvia, com a idade de 83 anos, na noite de Natal do ano de 1473. No sábado, ontem, dia 24, vigília de Natal, dia das santas Hermínia e Adélia, religiosas. Hermínia, de onde vem o nome irmã, e Adélia têm muitas coisas em comum. Ambas estão ligadas ao florescimento do cristianismo no coração da Alemanha durante a missão de dois grandes apóstolos, Willibrordo e Bonifácio, as quais colaboraram na obra com o sustento tanto material como espiritual. Ambas foram fundadoras de mosteiros, dos quais foram também abadesas. Ambas são festejadas no dia 24 de dezembro. A morte de Santa Hermínia ocorreu provavelmente no ano de 708, mais ou menos, uns 20 anos antes da morte de Santa Adélia de Pfalzel, ligada ao nome de outro grande apóstolo da Alemanha, o inglês São Bonifácio, que pregou o evangelho na Frísia, na primeira metade do século VIII. Durante uma de suas frequentes viagens da Frísia, a Renânia, o incansável missionário, foi hóspede do mosteiro de Pfalzel, em Treveros, do qual era a abadesa Adélia. E hoje, domingo, dia muito especial, Natal do Senhor, vamos lá, a igreja celebra, com a solenidade do Natal, a manifestação do Verbo de Deus aos homens. É esse, de fato, o sentido espiritual que decorre da própria liturgia, que oferece para a nossa meditação o nascimento eterno do Verbo, o Filho Jesus. No íntimo dos esplendores do Pai, a aparição temporária na humildade da carne, a sua volta no juízo final. Um antigo documento, o Cronógrafo, do ano de 354, atesta a existência em Roma desta festa, a 25 de dezembro, que corresponde à celebração pagã do solstício de inverno, isto é, o nascimento do novo sol, que após a noite mais longa do ano, retomava novo vigor. A gente falou isso no programa especial de ontem, aqui na rádio. Celebrando neste dia o nascimento daquele que é o verdadeiro sol, a luz do mundo, que surge da noite do paganismo, pretendeu-se dar significado novo, totalmente novo, a uma tradição pagã vivida pelo povo, pois coincidia com as férias de Saturno, durante as quais os escravos recebiam presentes dos seus senhores e eram convidados a se sentarem à mesa de seus donos como cidadãos livres. Naquela época era complicado. Os presentes natalinos, porém, pretendem chamar a atenção para os presentes dos pastores e dos reis magos ao menino Jesus. No Oriente, o nascimento de Jesus era festejado no dia 6 de janeiro com o nome de Epifania, que quer dizer manifestação. Depois também a Igreja Oriental começou a celebrá-lo na data de 25 de dezembro, conforme encontramos em Antioquia pelo ano de 376, no tempo de São Crisóstomo, e em 380 em Constantinopla. Enquanto isso, no Ocidente, era introduzida a festa da Epifania, última festa do ciclo natalino, para comemorar a revelação da divindade de Cristo ao mundo pagão. Os textos da liturgia natalina, formulados numa época de reação à heresia de Ário sobre a Trindade, enfocam com a força de uma calorosa poesia e com rigor teológico a divindade do menino nascido na gruta de Belém e a sua realeza e onipotência, para convidar-nos à adoração
do insondável mistério do Deus revestido de carne humana, Filho da Puríssima Virgem Maria. A encarnação de Cristo marca a participação direta dos homens na vida divina. A restauração do homem, mediante o nascimento espiritual de Jesus nas almas, é o tema sugerido pela devoção e pela piedade cristãs, que além das comoventes tradições natalinas, florescidas às margens da liturgia, convidam a meditar anualmente sobre o mistério da nossa salvação em Cristo Senhor. É uma época que se viveu e que se transformou o que nós conhecemos hoje, então, dessas datas tão importantes. Todos os santos da Igreja roguem por nós, porque somos pecadores. Encerramos esta parte do programa desse dia de Natal com a música do Salmo da liturgia de hoje. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E a seguir, a gente já chega aí com o momento com Maria deste Natal.